Sara. Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é uma aula que eu gosto bastante. Se for permitido, a gente vai fazer uma constelação aqui desses temperamentos para vocês verem como uma possibilidade de trabalho. Mais uma vez, a gente trazendo algo aqui que é de, muitas vezes, de cultura geral, principalmente começou na filosofia. Mas eu vou trazer isso para vocês por um motivo. Várias pessoas falam disso e tem como a gente constelar. Então, se alguém que estiver interessado em constelar os seus próprios temperamentos, também podem entrar em contato para ajudar uma constelação comigo sobre isso. Mas aqui é para você aprender um pouco. Muitas pessoas falam de temperamentos, muitas pessoas trazem isso. Você precisa entender o que que é o temperamento. Temperamento, na verdade, é uma classificação que foi feita ali por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Ele foi médico e filósofo, tá? E ele criou uma teoria com base nos 4 elementos. Mas isso eu vou explicar mais para frente. Mas o que que você precisa entender? De onde veio isso? Por que que ele criou essa relação dos temperamentos? Essa é uma relação entre a velocidade de resposta de uma pessoa e a profundidade com a qual ela se conecta com alguma situação. Então, cada pessoa tem uma velocidade diferente, correto? Cada pessoa tem uma profundidade diferente. Nossa, fulana é tão sequinha, fulana é tão tempestiva, tão tensa, tão dramática. Isso tem a ver com aquilo, isso está muito conectado com aquilo que Hipócrates chamou de temperamento. Então, os 4 temperamentos, eles são usados, são classificações que vão falar da relação entre a velocidade da resposta da pessoa e a profundidade de resposta, profundidade que ela tem nas situações. Então, qual é a origem dos 4 temperamentos? O estudo dos 4 temperamentos ele começou com Hipócrates, aí, que viveu entre 406 e 370 a.C., considerado o pai da medicina, e em sua teoria, Hipócrates apresentou 4 humores. Isso é muito interessante, são pessoas, o tipo de humor da pessoa, como é que ela lida no dia a dia com a vida. E muitas pessoas dizem que o seu temperamento não muda, mas nós vamos fazer no final uma constelação de um temperamento de uma pessoa e vamos colocar os temperamentos para a gente ver se surge algum trauma. Por quê? Como assim não muda? Vamos supor que uma pessoa seja muito colérica, que vocês vão ver lá na frente o que significa. Essa pessoa, o que que vai acontecer com ela? De repente alguém não deixou ela ficar nervosa. Ela vai virar, ela vai ter que buscar uma forma de se expressar no mundo. Então, como é que ela vai se expressar? Porque ela vai ter uma contração ali do humor dela, do temperamento dela, tá? Então, eles vão falar os 4 humores que determinariam o temperamento humano: o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, o que que é a classificação? Essa classificação ela foi baseada nos quatro elementos, né? E segundo ele, foi dividido em colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E aí vocês vão entender cada um deles e vão talvez até descobrir quem são vocês. Isso aqui ajuda muito na educação de filhos. Vocês vão ver que às vezes você tem um filho que é muito cabeça dura e sovina, e melancólico. Ou um filho que é muito, parece que vai tacar fogo na casa. Ele é colérico. Ele não quer saber se ele está quebrando, se ele está, né? A gente tem isso. Isso ajuda muito. Quando o pai entende o temperamento do filho, ele pode ajudar. Então, o colérico, ele está ligado, né? Colérico, pegar fogo e chama, ao elemento fogo. O sanguíneo, ao ar, é aquela pessoa que é muito rápida, tudo é rápido, né? Para ela, tudo tem bem rápido. O fleumático, que é aquela pessoa que ela é difícil ela saber qual é o lugar dela, qual é a forma dela, porque a água não tem forma, a água tem que se adaptar à forma, então tudo para ela não consegue pegar. E o melancólico é terra. Gente, quando a gente pisa na terra, fica marcado. Você pisa na água, não fica marcado. Pisa na água, você tira o pé, você pisa na terra, fica marcado. Então, as percepções dessas pessoas são diferentes. Por isso, algumas pessoas marcam muito profundamente, é muito difícil para algumas pessoas superarem. Então, aqui é uma analogia.
seriam as pessoas mais frias, seriam os fleumáticos, os melancólicos, os mais quentes, os sanguíneos e os coléricos. É bom ter um colérico na sua vida para poder fazer as coisas, mas é bom ter ali um fleumático, um melancólico, para levar isso adiante, tá? Então, tem as pessoas mais secas e mais úmidas. Quente e seco são aquelas pessoas que não que pegam, vão e fazem. Quente e úmido, elas vão, fazem, mas elas demoram mais o ar, ele espalha o fogo, né? Mas o fogo, ele pega e se alastra. O ar, ele funciona de uma forma diferente. Ele vai levando com ele já as coisas. O fogo, ele sai queimando tudo. Então, ele é rápido e ele sai queimando tudo. O ar, ele é rápido, mas ele já sai levando, ele já tem profundidade. Conforme ele vai voando, né? O vento vai voando, ele vai levando as coisas. Então, são aquelas pessoas que vão passando, são mais rápidas que a Terra, por exemplo, mas elas vão levando, então elas têm uma profundidade. E aí, aqui eu só a nível de curiosidade, raízes históricas, muitas pessoas ficaram usando isso. Ó. Então, Empédocles, ele falou da terra, fogo, ar e água e ar, que são os quatro elementos, e Hipócrates fez isso, depois a gente teve, ó, Platão, Aristóteles. Isso é muito interessante, que antigamente as pessoas pegavam as ideias das outras pessoas e elas não excluíam as outras pessoas. Elas falavam de uma outra forma. Elas pegavam o estudo de alguém e davam continuidade. Isso é um problema que nós temos hoje. As pessoas querem fazer estudos isolados, elas não querem dar continuidade ao estudo e desenvolver esse estudo. Elas querem fazer uma coisa nova, ao invés de elas pegarem algo que está e de tanto estudar, fazer uma sincronicidade disso e agregar aquilo, não quer ser exclusiva. Isso é muito ruim porque muitas coisas são deixadas para trás. Então, a gente vai acabar aprendendo quando a gente vai para onde? Dentro do ambiente filosófico ou acadêmico. Tá? Por que que é importante você aprender sobre isso? Para o seu autoconhecimento, educação de filhos, compreensão de outras pessoas do seu ciclo social. Então, você tem aquela pessoa que, nossa, de repente é a terra. Você machucou ela, nossa, ela ficou com ranço de você ali 2 anos. Né? Não supera. Passou anos, tá lembrando ainda está marcado. Você pega uma pegada, a gente tem até hoje, tem pegadas de pessoas, são marcadas há séculos no chão. Para você ver como que ela fica marcada por aquilo. E é lento. É lento o processo de erosão da terra. Se não houver uma catástrofe, é lento. Desenvolver sua sabedoria intelectual. O que é desenvolver sua sabedoria intelectual? A gente trabalha muito com percepção, muito com intuição, a gente desenvolve isso, mas trabalhar com a intelectualidade, com o intelecto, com o pensamento, ele ajuda bastante você entender esses 4 temperamentos. Verificar traumas de comportamentos, velocidade e profundidade. A gente vai falar disso no final, sobre os bloqueios que podem surgir. Eu estou fazendo um estudo mais profundo sobre isso, se Deus quiser. Um dia teremos quais traumas mais comuns de colérica, quais traumas mais comuns de fleumático. O que pode acontecer, a gente estudando isso com os anos, quem sabe? Quem sabe a gente não faz uma imersão dos 4 temperamentos, todo mundo cancela, né? Você sabe. Se você gostou dessa ideia, escreve aqui embaixo que a gente faz uma imersão de sábado. Os valores da imersão estão excelentes, para quem me conhece, né? Era 597, ou 597, então, excelentes. Então, ó, passar o dia inteiro constelando, quem sabe? Vamos verificar a constância de desenvolvimento e acesso a novas informações, que é o nosso objetivo dentro da Academia Constela Amor, trazer sempre desenvolvimento de novas informações, sempre dentro do ponto de vista sistêmico, e a ação do movimento intelecto comportamental. Tá? Você agir, você conhecer e aplicar. Esse também é um dos nossos grandes desafios aqui. E ser mais feliz consigo mesmo, né? Porque a pessoa que sabe das coisas, que vê o filho lá que é, de repente, colérico e aprende com ele e consegue um resultado muito bom, essa pessoa vai ser muito mais feliz. Então, os temperamentos, ele é bonitinho, né? Ficou lindo, né? Foi o que fiz, pode falar. Uma graça. Sanguíneo. A. Úmido e quente. Velocidade rápida. A. Profundidade de baixa.
tá? Ele é um mediador comunicativo, tem memória. O ar, ele tem memória, ele vai carregando as coisas, tá? Ele é testemunha da vida. Como assim? O ar, ele já tocou tudo que você pode imaginar. O ar, ele já tocou tudo. E ele não fica marcado pelos acontecimentos por muito tempo. Se teve uma fumaça, pegou fogo e espalhou fumaça, e aí ele começou a carregar isso. Ele não fica marcado por muito tempo. Mas ele já tocou exatamente tudo aquilo que tem na Terra. No início eu até falei o contrário. Na verdade, o fogo, ele marca, né? Ele marca por muito tempo. Ele não fica. O ar não tem forma. Então, essa pessoa, ela pode ser aquela pessoa aérea, invasiva. Essa pessoa, ela costuma ser mais ruborizada. Então, essa aqui, quem é o sanguíneo, né? Quais as características do sanguíneo? O sanguíneo, ele costuma ser uma pessoa... Só um minutinho, gente, rapidinho. Do sanguíneo. Pronto, tá aqui. Tá? Ela é uma pessoa muito extrovertida. Ela é muito otimista, é uma pessoa alegre. Sabe aquelas pessoas animadas? Pessoa animada, sabe? Eu fui num casamento no final de semana e aí tinha lá a cerimonialista. Que mulher animada. A animação era até over, sabe? O casamento é excelente, jamais é reclamar. Maravilhoso. Mas a mulher era tão animada que até me causava um certo desconforto, porque eu não consigo ser animada. Um ânimo, sabe? Então, elas são calorosas, alegres, esperançosas, amáveis, simpáticas, mas elas podem ser explosivas e instáveis emocionalmente, tá? Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de ficar quieto? Essas pessoas elas podem ter um sinestésico mais profundo. Então, o sanguíneo, né, ele vai ter ali umas características, né? Uma pessoa companheira, comunicativa, mas pode ser muito inseguro. Então, se você tem um filho que é muito entusiasmado, simpático, compreensivo, animado, quer estar em todos os lugares, a chance dele ser sanguíneo é muito grande, tá? Qual é a dificuldade do sanguíneo? É vencer a inconstância. As pessoas costumam ser muito inconstantes. Então, quer uma coisa agora, quer outra coisa amanhã, quer outra coisa depois, quer outra coisa depois, quer outra coisa depois. Então, ela só pode ser feliz, é o contraponto dela, né? É, ela só pode ser feliz se ela fizer um planejamento e seguir. É o único jeito dela ser feliz, dela prosperar na vida. Mas ela não quer por quê? Porque ela quer ser, ela é fácil para ela ser constante. Mas se essa pessoa tem uma agenda e ela segue, ela consegue progredir. Ela precisa também aprender a parar de invadir. Por quê? Porque o sanguíneo ele sai entrando, o ar ele sai entrando. Ela não pede licença. Quem conhece alguém assim que não pede licença, sai entrando, acha que tá tudo certo? Ah, é assim mesmo? Eu tinha uma amiga assim. Pode ser inconveniente. Se essa pessoa não souber o lugar dela, não souber sobre o lugar, não tiver uma boa, ela pode ser inconveniente, ela vai te convidar para a festa. Tá ali, a Márcia e a Larissa falando de uma festa, ela vai ouvir, ah, eu vou também. A Larissa vai falar, não, não. Ah, eu vou também. Posso ir com vocês? Se, ela vai pedir para ir, né? Porque porque ela vai pedir para ir porque ela é entrona, aquela pessoa é entrona. Então, as pessoas entronas, elas costumam ser sanguíneas, tá? É importante para essas pessoas meditação, desenvolver as próprias virtudes. E aí a gente tem alguns vícios que são muito comuns. Claro, gente, olha, defeitos todo mundo tem. Mas a característica do sanguíneo, por ele ser muito invasivo, ele tem alguns defeitos. Ele quer viver a beleza do mundo, que é o defeito da luxúria. Eu devia fazer uma aula sobre os sete pecados capitais, a gente cancelar tudo também, já não sei o que. Ah, eu gosto dessas aulas porque eu tenho ideia para
Luxúria, sede de beleza do mundo, ela quer beber tudo do mundo rapidamente. Então, uma pessoa que vai à festa, ela quer ver o que tem lá, quer ver o que tá. A pessoa não tem um tempo, sabe? Aí vamos ver a mesa do bolo, aí vamos, sabe? Essa pessoa, vamos botar, essa pessoa foi para uma festa. Ela vai chegar, ela vai ficar animada, vai querer saber onde está o noivo, vai falar com a noiva na hora imprópria, vai sair, ela vai fazer amizade com os garçons, ela vai querer sair, ver tudo que tem, igual criança que chegou na festa, uma pessoa adulta, sanguínea, ela é curiosa, tá? E aí ela bebe essa sede de beleza muito rápido, mas ao mesmo tempo que ela vai lá, ela não, né, ela não, ela já esquece daquilo, ela já mudou. E ela é uma pessoa que, se ela vê algo bom, ela quer usar. Então, aquela pessoa que abriu o buffet, ela tá lá, tá? Ah, e tem mais. Se tiver lá um arroz normal e um risoto, ela pode até ter, ela pode até nunca ter comido um risoto. E ela saber que ela gosta de arroz. Ela não vai no que ela gosta. Ela vai querer experimentar o que tem de melhor lá, só porque tá, é melhor do que ela tem em casa. Sabe aquela pessoa assim, ah, eu nem como frutos do mar, mas tinha frutos do mar e ovo. E um bife mais ou menos. Eu vou comer frutos do mar, eu nem como, porque na minha casa não tem. Então, isso é o outro, a gula, né? A gula. Ela quer colocar mais coisa para dentro do que cabe. São aquelas pessoas que estudam demais, que leem demais e fazem pouco. Elas leem demais, aprendem coisas demais, vão para todos os lados. Cada hora que é uma coisa, ao invés dela focar no que ela tem, ela quer focar no que ela não tem. E aí isso é um problema. A inveja, que por preguiça, ela prefere desejar o que o outro tem, porque ela não quer parar para se organizar para fazer. Por quê? Porque ela não quer fazer um planejamento. Ela quer as coisas voláteis, rápidas. E aí ela não consegue. Por quê? Porque ela não quer parar, fazer um plano e seguir ela. Essa pessoa aqui, ela precisa to-do list, porque ela não quer o benefício do tempo. Ela o ar, né? A tendência dele, claro, tem poluição e tal, mas o ar por si só ele não muda com o tempo. A terra muda com o tempo. Aí a pessoa que é da terra, ela entende. A pessoa da água, você pode ver que uma água que está na nascente, ela não é a mesma. Ela é muito mais leve do que a água que chega no rio. Vamos, mesmo, gente, mesmo sendo limpíssima, ela vai chegar no rio. A água do mar é a água do rio é mais pesada que a da fonte, porque o tempo muda ela. Aquela que começou a brotar ali na fonte, está na fonte, aquela água é leve. Com o tempo, o rio, ela muda a quantidade, o tempo que ela está ali. É água fresca. Tem até um biólogo que, água-viva, ele não é água-viva de Medusa, mas ele começou a trabalhar a revitalização de rios e tem um tipo de água que ele chama de água-viva. Quando ele cria um movimento, ele pode revitalizar rios. É um trabalho interessantíssimo. Então, o sanguíneo, ele é essa pessoa. Ah, vamos fazer, vai fazer, e daqui a pouco ele já está em outro lugar, e ele está em todos os lugares. Tá? Alguém conhece algum sanguíneo aí? Lucila, é você? Lucila é sanguíneo? Ih, ó, apontou para trás. Vamos ao fleumático. Fleumático é água. É uma pessoa mais calculista, mais indecisa. Tá? O fleumático ele é indeciso. Ele demora, é desconfiado, introvertido. Ele é mais desmotivado. Ele é mais calmo, é mais responsável. Ele costuma fazer as coisas de forma mais eficiente. E ele, como eu te disse, da fonte, ele vai acumulando ao longo do tempo. Mas velocidade lenta, profundidade alta. Mas qual o problema? Quem são os pneumáticos? Os pneumáticos, eles são excelentes organizadores, planejadores. Eles não são aquelas pessoas super entusiasmadas, eles são aquelas pessoas mais centradas. Mas ele tem um problema. Não tem forma definida. Se eu pegar meu pé e botar numa piscina e tirar,
a água não pega o formato do meu pé. E aí, isso vai gerar no pneumático uma necessidade, como a vida não deixa marcas, né? A forma se evapora, essa pessoa tende a ser avarenta. Por quê? Porque se tudo perde a forma para ela, ela precisa pegar. É meu, eu tenho, isso é meu. Não brinca com o seu. Não, não pega isso para mim. Por quê? Porque se tudo que eu pego não tem forma, é muito profundo. E eu demoro muito, é muito profundo. Se o mundo não me deixa marcas, se o mundo não deixa marcas, eu preciso pegar, eu preciso ter. Então, essa pessoa ela pode ser excelente economista, excelente professora de constelação familiar, inclusive. Muito obrigada é. Então, como que essa pessoa é feliz? Essa pessoa ela só é feliz se ela entrar em contato com grandes ideais. Se ela fizer uma coisa com um propósito. Os pneumáticos acham os propósitos deles, mesmo que eles não saibam. Eles sabem o que faz eles ficarem felizes. Então, por exemplo, quem tem um filho pneumático é aquele filho que vai ver o cara, vai te pedir um livro. É aquele filho que você vai ver, os irmãos vão estar vendo um negócio, ele vai gostar, mas ele vai querer, vai saber o nome de cada personagem, ele vai saber te contar a história, se ele gostar. Se ele não gostar, ele não vai saber. Se ele gostar, ele sabe da história inteira. Pokémon, não sei o quê, ele sabe da história, ele sabe o que fez, ele vai estudar, tá? Ele precisa estar em contato com aquilo que o muda, né? A água, ela precisa estar em contato com aquilo que a muda. Só que aquilo não deixa marcas. Então, mas como é que a água pode deixar marca? Por exemplo, um rio. Ela vem da fonte. Com o tempo, o que vai acontecer ali? Quanto mais em contato com aquele rio, mais ela pega das pedras, da, do verde, da vegetação, dos animais. Então, mais ela vai se mudando. Então, a única forma dela se mudar, dela ganhar forma, alguma outra forma dela se mudar, ela está permanentemente em contato com aquilo que é importante. Então, essas pessoas, o que é bom para elas? Que alguém se identificou? Ih, são pessoas que precisam estar em contato com pessoas que sabem mais que elas. Precisa aprender sempre. Precisa estar próximo de pessoas que a inspiram. Precisa buscar pessoas que saibam mais que elas. E as convicções daquilo que a pessoa ensina a inspire. Então, são aquelas pessoas que estão sempre fazendo curso, mas quer fazer curso com aquele, ó, Clarissa é mágico, eu acho. Quer fazer curso com aquele boladão lá. Não, quero fazer curso com aquele lá. Não, quero estar naquele presencial lá. Eu quero fazer isso aqui. Então, essas pessoas, os fleumáticos, eles precisam, porque eles são felizes assim. Então, o estudo constante é comum essas pessoas. E o mais interessante dessas pessoas é que elas, como elas estudam de forma constante, elas vão dando tempo. E aí, quando elas vão ver, elas criaram algo delas, tá? O fleumático precisa ver as pessoas melhores que eles. Quando eu digo pessoas melhores que ele, não precisa olhar e ver alguém melhor que eu, não. Precisa ver alguém, tipo, guia. Precisa de guia. Precisa de gurus para quem quiser, de padres para quem quiser, né? De pastores, outras pessoas. Tá? A gente vê muito fleumático dentro da igreja evangélica. Porque o pastor é um pastor de. A gente vê muito fleumático. Por quê? Porque a gente é carente de um ambiente de educação filosófica. Então, a igreja faz muito isso. Tá? Melancólico, terra. Querida, piso esse aqui, velocidade lenta, profundidade alta. Adquire a forma de tudo. De tudo. Tudo deixa marca na terra. Essa semana eu vi uma foto interessante que era as trincheiras, né? Tinha uma foto do pessoal numa trincheira de guerra.
Quando mostraram a foto estava na Terra, até hoje, marcadinha. Aí você vê, quantos anos depois? Até hoje o local está marcado. A terra onde foram as trincheiras até hoje está mais fundo. Tem graminha e tal, mas tá lá o desenho, até hoje. Então, ela adquire forma de tudo. Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque essa pessoa fica desesperançosa. O mundo é mau, pesado. Então, quem é essa pessoa? Ela costuma ser muito habilidosa, mas é uma pessoa sensível, perfeccionista, vaidoso, idealista. É uma pessoa leal, mas é uma pessoa muito mal-humorada. Sabe aquela pessoa mal-humorada? Broncudo? Marido de alguns? Aquela pessoa que não muda? Aquele que começou do jeito, vai morrer assim? Essa pessoa costuma ser melancólica. Ela é muito inflexível, muito crítica, muito antissocial, e ela é feliz sim. A única forma dela viver no mundo é se ela acreditar na bondade das pessoas. O melancólico, quando ele confia na bondade do mundo, na bondade das pessoas, ele se torna uma pessoa boa. Ele não fica tão amargurado. Agora, o melancólico que acha que todo mundo vai passar ele para trás, nossa senhora, esse melancólico aí é o invejoso. Ele é pesado, ele é mal-humorado, é imutável, é duro, é chato, né? Chato não, é pesado, a pessoa é pesada, a pessoa é densa. Então, a única forma. Por isso que quando os melancólicos vão para a igreja, muitas mulheres ficam aliviadas. O marido melancólico vai para a igreja, a mulher fica feliz. Por quê? Porque ele precisa ter contato constante com aquilo que é bom. Se ele acredita que a fé dele é boa, e aí ele começa a ser mais esperançoso, começa a se abrir mais, começa a ser uma pessoa mais gentil. Nem que seja porque Deus ou Jesus ou quem ele acredita vai punir ele se ele não fizer, tá? Então, elas costumam acreditar na mudança natural do tempo, mas elas observam as mudanças ao longo tempo, muito longo tempo. Essas demoram a mudar. São pessoas que são, é, elas são muito articuladas, imutáveis, mas ela precisa acreditar na mudança natural do tempo. Observar as mudanças ao longo do tempo. Mas elas demoram muito, mas elas precisam acreditar nisso. Se elas não acreditarem que vai ter mudança, que vai melhorar, mesmo que esteja ali no nicho delas, elas ficam ranzinhas, tá? E eu não terminei aqui, mas vou botar. Ela quer o que o outro tem. Por quê? Ela é invejosa. Porque como ela não consegue, ela costuma ser muito invejosa. Esse é o lado negro do melancólico. Como ela não tem o que ela quer, e ela sabe que é possível, mas como ela não tem força, às vezes, ela está naquele lugar muito ruim de maturidade, ela não quer se mexer. Porque se mexer para ela é muito pesado. Por quê? Porque ela vai ser aquela pessoa que vai falar assim: eu preciso fazer isso, 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 cansei. Quer mais não. Tem tanta coisa para fazer que eu vou ficar aqui, parado. Então, o melancólico, ele tem essa questão. Quando o melancólico, se você tem um filho melancólico, filho que é difícil de andar, de mobilidade, o mundo é mau, que tem inveja do coleguinha, vale a pena você investir nele numa questão de espiritualidade, religiosidade e mostrar para ele que ele precisa estar com contato com a bondade. É bom botar esse menino para fazer algumas atividades que, olha, que bom que você fez. Vamos levar comida lá para as crianças, vamos levar. Vai ter festa na igreja. Eu estou usando a igreja, gente, porque às vezes é um dos poucos lugares em que as mães conseguem fazer algum movimento diferente com os filhos, porque as mulheres trabalham, né? E esses filhos, eles precisam, de alguma orientação. E às vezes a igreja vai ter uma ação beneficente, e aí as mães vão e aproveitam isso para ensinar as crianças. Na escola vai ter doação de alguma coisa, então incentivar essa doação. Se essa criança não acreditar que o mundo é bom, ele pode ter principalmente depressão, tá? Ok? Por último, o colérico, fogo. Esse é o irado, é aquele que arde, queima, tem uma fúria, né? Me apaguem antes que eu vou reagir.
Quem tem um filho assim sabe como é. Ele é rápido, profundidade alta, ele é autossuficiente, ele pode se achar o máximo. Olha, vaidoso, impaciente, intolerante, tá? Mas ao mesmo tempo obstinado, independente, otimista. A Marta tem um filho assim, prático, eficiente, decidido, liderança. Um dos filhos dela é assim. Então, essa criança se acha o máximo. O que que é importante? Precisa dizer para ela que ela é o máximo. Mas como é que os pais podem ajudar os filhos? E se você é assim, como é que você pode começar a fazer? Aprender a regra do vou no segundo passo. Duvidar dos seus primeiros impulsos. A pessoa precisa estar em contato constante com aquilo que é bom e ela precisa entender que a vida tem tempo. E normalmente as pessoas não entendem, as crianças não entendem isso. A importância de desenvolver a temporalidade. Meu filho, calma. Vamos ver qual é o seu primeiro impulso? Ir lá e fazer isso. Ok, tá. Você vai lá e fazer isso, vai acontecer o quê? Isso. E se a gente for fazer de uma segunda maneira? Esse aqui é ensinar essas crianças um olhar à segunda vista. Calma aí, meu. Vamos lá. Você pode. Vai lá, faz isso aí então, o que que você quer? Tá. E aí, gostou? Ok. Agora tem outra forma de fazer? E aí você pode mostrar a ele. Não recomendo parar só o adulto. O adulto duvide dos seus primeiros impulsos. A criança, não. Deixa ela ir no impulso dela a primeira vez. Fala assim, não, primeiro você fala com ela, você quer ir lá fazer o quê? Quero isso, isso, isso. Tá bom, vai lá e faz. Ok. Depois você volta aqui, ele vai e faz. Agora, se a gente fizesse dessa forma aqui também, ou dessa outra forma, precisa mostrar a ele que existem outras formas. Mas ele só pode desenvolver essas formas se ele parar para pensar. Tá? Essa pessoa, ela tem questão ela gosta muito de controlar. Ela vai terminar a frase dos outros, vai querer determinar o que a pessoa deve ou não fazer. É o mandão da casa, tá? Problema, muito prático. Ah, faz isso aqui. Ah, vamos pra praia. Ah, vamos pra praia, botei a sunga. Não, peraí, a gente vai pra praia amanhã, não quero dormir com a sunga hoje. Ele não tem, vou dormir, já tô pronto. Isso é. Então, parar de planejar coisas catastróficas a médio e curto prazo. Essas pessoas, elas fazem, quando eu digo catástrofes, elas são pessoas que acabam fazendo aí por essa ira, né? São crianças às vezes iradas, são pessoas que às vezes têm iradas, elas acabam criando catástrofes mesmo. Ah, vou gastar tudo aqui mesmo, vou gastar meu dinheiro todo, azar, depois eu me viro. Muitas pessoas que, cheguei em casa, comprei um boi. O que você vai fazer com o boi? Não sei, comprei. Né? Essas pessoas, elas precisam entender que existe a temporalidade. E se elas não aprenderem a lidar com o tempo, elas vão pagar um preço muito caro. E esse preço, muitas vezes, é dívidas, situações de exposição dela, da família. Ah, o cara é casado, ele é colérico. Ela viu uma mulher, e cantou a mulher. Daqui a pouco a mulher dele tá vindo com um rolo de macarrão atrás dele. Por quê? Porque ele não pensa no longo prazo. As pessoas coléricas, elas vão se desenvolver se elas pararem com a praticidade excessiva e fazerem o que precisa ser feito da melhor forma possível. Muitos, como eles são muito rápidos, eles costumam ser muito práticos. E praticidade demais acaba com o quê? Com os relacionamentos. Quer ver? Vamos lá. Eu tenho marido e aí eu vou almoçar. Não, a gente vai jantar. Aí a gente vai jantar e o trabalho dele, sei lá, é a 4 quilômetros. Aí ele me chama para jantar, me convida para jantar, ao invés dele passar em casa, me pegar, ele manda eu ir de carro para lá. Aí depois a gente volta com 2 carros. Acabou o romantismo. Vamos supor que seja ó, no meio do caminho. Ah, vem aqui para a gente almoçar, já acabou o romantismo. Porque é prático. Não tem coisa mais antirromântica do que pessoa prática. Pessoa muito prática não é romântico, é chato. E aí a melhor coisa que você faz, se você é casado com uma pessoa assim, é falar, não vou não. Não, você passa aqui para me buscar. Ah, mas é mais prático, sai mais cedo. Não, eu linda, maravilhosa, eu quero ir de carona. E aí o prático, ele também pode ser grosso. O que que ele pode falar? Sou seu motorista agora?
Aí é o homem agindo com a mulher como se a mulher fosse o buddy dele, o colega dele. Né? Então a gente precisa lembrar que a gente não é the best friend, né? Não é o dude, bate aqui no ombro, não é assim, tá? Quais são os traumas possíveis? As pessoas vão dizer, né, que trabalham com temperamentos, que você não muda seu temperamento se você nasce com ele. É uma forma de você se expressar no mundo, e você nasce. Mas, gente, aí nisso eu vou convidar vocês para a gente fazer aqui uma possibilidade de constelação. Uma pessoa, vamos escolher um representante, não vou botar ninguém daqui, vou escolher um representante da pessoa, tá? Porque não vamos competir para quem vai constelar o quê. E vamos escolher uma pessoa para ser o fogo, a água, né, o temperamento fleumático, e aí as pessoas vão se olhar ali e vão ver se surge alguma coisa disso. Eu gostei da ideia da imersão. Quem gostou, se você gostou, você coloca aqui que a gente faz uma imersão especial. Massa, gostei, né? Vocês gostaram disso? Então, o que que eu acredito aqui? Pensa num filho que ele é colérico, e aí ele sempre ia correr, a mãe puxava ele. Uma hora ele não vai mais. Tá? Pensa numa pessoa que é, de repente, fleumática, que tudo é no tempo, e a família é tudo rápida. Nasceu na família de corredores, pessoas que correm. Tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo é muito prática. Essa pessoa vai ter que desenvolver uma praticidade, ela não vai desenvolver o melhor dela, né? Ela não vai entrar em contato, ela é proibida, e ela é criticada, tá? Ela vai ser criticada por conta disso. Então, a gente vai trazer aqui um caso, tá? De uma pessoa e vamos botar os quatro temperamentos, vamos ver o que surge, tá? E aí, quem identificou o próprio temperamento aqui? Alguém identificou o seu? Alguém se acha alguma coisa? Alguém acha? Ninguém acha nada? Pelo jeito que você falou, eu sou uns três. Mas Ah, não, mas dá para. misturado. É, é porque tem mais coisas disso. Mas é importante a gente. Olhem, eu trouxe para vocês o que que faz você mudar a sua vida. O que que você acha hoje que vai fazer você mudar a sua vida? Você ter uma agenda certinha? Ou você buscar pessoas que te inspirem? Você muda a tua vida? Buscar pessoa que te inspira, e aí você conhecer isso. E o que que te inspira? O que que você acha que vai fazer maior diferença na sua vida? Você parar de querer controlar as coisas, todo mundo, sabe? Ou você tem que parar de ser impulsivo. O que que vai mudar mais na tua vida dos quatro? Qual foi o primeiro que veio? Eu acho que uma pessoa que inspira. Dogmático. Ótimo. Então, vamos lá. Francilene, você vai representar uma pessoa, tá? Entra aí. Márcia, você vai ser Vamos botar, Márcia, você vai ser o temperamento dela. Não vamos botar todos, não. Vai ser o temperamento dessa pessoa, tá? A gente não sabe qual é. Francilene, entre em contato com a Márcia. Ó, engoliu. Como é que você está se sentindo, Francilene? Tô nervosa. Nervosa, tá. Márcia, como é que você está se sentindo? Tivesse um peso aqui no peito. Um peso. Azilma, você pode ser esse peso? Vou botar. A gente não sabe qual é o temperamento da pessoa, mas eu quero. Vou botar aqui você é o temperamento. Vai ser melhor. Pode ser que o temperamento tenha sido mudado. Azilma, você é esse peso. Entre e frente. Francilene, o que que você sente?
Aqui nessa região dos olhos. Mas eu consigo ver. Azilma, o que que você sente? Um nó na garganta, assim, Larissa, você pode ser esse nó? Larissa é o nó. A gente vê outras possibilidades de trabalho, né? Hum. E agora, Francis Lane? Quando a, a Zilma falou, deu vontade de olhar para baixo e me deu vontade de chorar. Olha para baixo, então. Chora. Diga a ela, é difícil para mim. É difícil para mim. Larissa, aqui você, o nó tá sentindo? É um sentimento de desconectar da realidade. É uma defesa, assim. Lu, você pode É, para essa Por defesa? favor. Por favor. A Lu é essa defesa aí. É o que a Larissa quer tá evitando. O que que você tá sentindo, Azilma? Tristeza, né? Isso. Ó, a Larissa tá olhando para Lu. Sei descrever esse sentimento, não, mas acho que eu tô me achando, sei lá, um trem de. Não sei se é desprezo, não tô nem aí, alguma coisa assim. Olha para ela, Francis Lane. Olha para essa mulher que tá desprezando. Tem um pé de jiboia que tá na minha frente fazendo uma sombra em formato de coração. Eu tô exatamente olhando para esse coração e fazendo assim, ó. Pra sombra. Francis Lane, olha para ela. Eu vejo você. Eu vejo você Até hoje. até hoje. Mudou até o meu temperamento. Mudou O meu como? temperamento. Meu Mudou tem- meu temperamento. Olha para o seu temperamento, para Marta, e diz: agora eu sei. Agora eu sei. Márcia, o que que você está sentindo? Quando ela falou, agora eu sei, eu senti um alívio. Eu estava sentindo um peso me puxando para o lado direito. Diz para ela assim, Francislene. é, agora eu sei, você precisou mudar. Agora eu sei. Você precisou mudar. Eu mudei Eu mudei. por conta desse peso, Por conta desse peso, do nó na garganta do nó na garganta e do desprezo. e do desprezo. Se o temperamento puder olhar para o nó, para o peso e para o desprezo e falar, eu vejo você, você. Eu vejo vocês. Peso, eu vejo você.
nó na garganta, eu vejo você. Desprezo, eu vejo você. Me veio assim, viu? Ela não me vê. É como se fosse alguém, é como se fosse alguém que está se colocando no papel de vítima. Não sei se chegou a ser vítima, mas tipo, botou uma carapaça assim. Amanda tá aí? Ô, Jussara? Tô aqui. Jussara, entra aqui para olhar para essa pessoa aqui que a Lucila olha. Você tem a ver com a Lucila. É, agora eu consigo olhar só pra Jussara. No resto tá tudo até embaçado. Aí mudou aqui. Então diga para Francis Lane, não era com você. Eu É, não era com você, era com ela. O era com ela. que você quer falar, Larissa? É, antes dela falar isso, era pesado para mim encarar essa situação. Por isso que eu queria não conseguir encarar a realidade. Agora melhorou, depois que ela falou que não é com a representante. Não é com você. Melhorou. Minha vista melhorou bastante. Eu Ok. consigo ver todo mundo. É, a pessoa parou de ver porque quando ela viu o desprezo. E o desprezo era para ela, na verdade, mas foi uma direção errada. Eu joguei o desprezo nela, mas eu quero jogar em alguém do meu sistema familiar. É, depois eu começou a desembaçar todo mundo e quem tá mais embaçado agora é a Jussara, é o contrário. Parece que agora eu tô conseguindo ver toda a situação, tanto que até mudou aqui, tava até doendo a boca. E a Jussara tá super embaçada. Eu não Jussara, o sei que se eu você tô está com sentindo? raiva dela, tem é sentimento, mas eu não consigo definir o que que é. Jussara? Oi. Olha, mesmo tentando focar, não consigo focar na Jussara. Tá sentindo alguma coisa? Não, eu consigo olhar para todo mundo, assim. É, Me ok. conecto mais Mas com tá a bem Lu, melhor. mas eu consigo olhar para todos. A conexão é maior com a Lu, mas as outras eu consigo olhar de boa. Tá. A Zilma melhorou? Sim, Diga para a Jussara, eu deixo isso com você. eu deixo isso com você. A pessoa mudou o temperamento para proteger alguém, né? Larissa, para a Jussara, eu deixo isso com você. Eu deixo isso com você. Melhorou, Márcia? Sim, só tá um dorzinho no pescoço. Mais o mal-estar que tava, o peso. Então, se curvar, dizer para se curvar para Francis Lane, para todo mundo, né? Aqui sou pequeno. Melhorou o olho, Francis Lane? Melhorou. Lu, Melhorou? Tá melhorando gradativamente. Tem uma nozinho na garganta, o coração deu uma fechadinha, mas tá voltando, assim. Parece que tá se ajeitando as coisas, o tempo. Parece que o tempo tá ajeitando as coisas. Então, a gente botar o temperamento que a gente não sabe qual é da pessoa, tem algum trauma, bloqueio. Quero que eu desconfiava daqui. Ok? Tudo bem? A Zilma tá bem agora? Então, essa é uma outra possibilidade também de trabalho para quem trabalha com temperamentos. Vamos continuar aqui. Era para mostrar para vocês que um temperamento ele pode mudar. Obrigada aqui, o pessoal de sala, obrigada. Cacete. Ai, que merda. E agora, vamos lá. Então, movimento interrompido, bloqueio histórico familiar, traumas, podem ser alterados, pode alterar o seu temperamento.
E esse material fica para vocês, fofinho, bonitinho. E a data, isso aqui vai ficar lá. Vou fazer só aquele ajustezinho falar um pouco mais. Já tinha ouvido falar? Alguém já tinha ouvido falar dos temperamentos? É difícil saber o seu, só depois de você estudar bastante você começa a se entender um pouco, porque tem muitas características, característica física, tá? A pessoa que é melancólica, por exemplo, ela costuma ser mais pesada, mais densa, também no corpo. As pessoas coléricas, elas costumam ser mais magras, a não ser que elas sofram um trauma, aquela criança que sai correndo. E aí, gostaram dos temperamentos? Gostaram? Trazer mais, quem sabe, né? A gente, pessoal que está aí online. E aí eu vou abrir para perguntas aqui. Quem tem perguntas? Oi, Lu. É, eu comecei a me identificar, né? O primeiro foi água, eu cheguei até um pouquinho atrasado, e depois com o último. Mas, assim, a minha dúvida era justamente sobre isso, né? Do temperamento, mas não com relação só a trauma. Claro que existem várias e várias vertentes, né? A primeira vez que eu escuto de uma maneira que eu consigo entender, porque eu não entendia nada, já vi várias vezes sobre esses temperamentos, mas é a primeira vez que eu consegui entender de uma maneira melhor, mais leve, sabe? Normalmente é muito complicado, né? É muito teórico. Você trouxe de uma maneira bem mais acessível para a gente, ainda mais colocando os elementos, né? Fogo, água e tal, eu consigo associar melhor. Mas Você me parece ter eu algo me vi. sanguíneo, tá? Então, eu me vi no primeiro. Qual que era o primeiro? Era Sanguíneo. o sanguíneo, né? O primeiro eu Porque a me sua vi assim, oratória é muito boa. sim, Você mas fala. principalmente na infância, na adolescência, muito mesmo. Mas aí depois, eu não sei nem se foi questão de trauma, não, mas foi questão de ir amadurecendo, e aí essa é a minha dúvida, porque eu me vi em um pouco de cada, né? Se tem que ser só esse ou aquele outro, porque eu me vi um pouco em todos, mas eu me identifiquei muito com o primeiro e com o último. E o primeiro e o último tem bastante na minha família. Eu já percebi isso, né? O Sim, marido já é mais fleumático. as famílias, elas repetem, tem os tipos mais comuns em determinadas famílias, tá? Me pareceu aqui, vamos lá, me pareceu, o que você me pareceu que, assim, sanguíneo, né? Existe um estudo mais aprofundado, hoje, assim, eu sei, é bom a gente saber que isso existe, e que o seu, provavelmente, ele não é puro, porque nenhum é, porque a gente vai sofrendo influências, mas a questão é, será que o meu temperamento, que tipo de bloqueio teve no meu temperamento, né? Será que a pessoa que a gente constelou aqui, a gente trouxe um caso, né? Uma pessoa que constelou, será que ela se tornou melancólica por conta de um trauma? Será que ela se tornou, de repente, fleumática por conta de um trauma, mas ela era uma outra coisa? Porque você imagina uma pessoa que não pode falar, né? Que tem um peso no peito e que é olhada de cima a baixo. Como é que fica aquilo para aquela pessoa? O que que muda nela? Né? Então, o temperamento ele vai acabar contando a gente poder ter oportunidade de ver esse trabalho, que é uma possibilidade de trabalho, a gente consegue aprofundar muita coisa. A gente consegue aprofundar bastante coisas. O que eu achei mais interessante foi o que você colocou assim, o que faz essa pessoa ser feliz e se realizar. Eu acho que isso é muito importante, né, de perceber, né? Inclusive na família, no companheiro, nos filhos, na gente mesmo, né? Qual que é o meu propósito? O que vai me fazer feliz? Qual que é o direcionamento, né? Como é que Isso é ela uma coisa cresce? muito importante. Como é que a pessoa cresce? Sim, Né? achei O interessante. Gratidão. fleumático, né? O colérico, ele não sabe crescer, ele é muito impulsivo. Então, ele acreditar que ele vai, ele precisa não confiar no primeiro instinto, não, peraí, vamos ser diligente, ele tem que se tornar uma pessoa diligente. O que que é diligente? Diligente é aquela pessoa que vai checar, é aquela pessoa que vai confirmar se aquilo é daquela forma mesmo. Se está certo, ela vai Isso buscar. já é com o tempo, né? Já é com a sabedoria que a pessoa vai adquirindo pela experiência que ela vai
decantando Para isso, esse seria filho, isso? isso aqui é sensacional, porque se ela se identifica um filho impulsivo, por exemplo, ela pode pegar para o filho e falar assim, não, peraí, mas filho, mas vai fazer isso? Aqui assim? Faz lá para eu ver. Uhum, ok. Já parou para pensar que existia essa outra forma de fazer filho? Ou já parou para pensar que isso também é possível? Eu não quero te dar muitas opções, mas eu quero que você aprenda a pensar que o que você faz tem consequências. Isso para uma mãe é fenomenal. Fenomenológico. Gratidão. Isso é muito bom. E para quem tem dificuldades, né? Você só pensa assim, das quatro soluções que eu mandei aqui hoje. O que hoje você tem certeza que vai mudar a sua vida em um ano? É seguir a agenda? Fazer as coisas que tem que ser feito? Isso muda a vida de todo mundo, mas do É uma sanguíneo, coisa que eu percebo que mudou muito foi seguir realmente a agenda, aquela história que a gente estava conversando, né? De fazer a agenda da maneira que funcionasse para mim, né? De fazer o bujo e tal. Quando eu não faço, eu me perco muito mesmo. isso é uma Parece que é característica o meu. sanguínea. O sanguíneo não lembra. Ele não lembra. Ih, esqueci, tinha que fazer isso. Não, eu lembro, é que eu me perco. Parece que, Bota sabe? mais coisa que cabe na vida. Isso, por isso que eu tenho que realmente fazer daquela maneira. Se eu faço, eu dividir, subdividir pelos ciclos, de modo que coubesse, senão eu me perco. Foi o jeito que funcionou para mim. Então é sanguíneo, né? Ah, que bom, que bom, que bom. Funcionou bem. Eu acho que ajuda todo mundo, porque, bem ou mal, se nós somos influenciados e tivemos essa influência no nosso temperamento, a gente teve que talvez pegar carona em algum outro. Porque, por exemplo, você tem uma mãe que é colérica. Você vai desenvolver uma dieta da sua mãe. E aí você não pode ter esse temperamento ali, porque ele vai ser influenciado. Então, todos nós entramos em contato com todos eles. Mas quando você sabe que existe uma solução para tudo isso, você chegar para o colérico e o colérico acredita que o mundo é lugar bom, ele confia que vai dar tudo certo, ele fica uma pessoa muito mais leve. Ele precisa aprender a confiar na bondade do mundo, mesmo o mundo às vezes dizendo o contrário. Então, isso é uma ferramenta, saber isso é uma ferramenta incrível, principalmente para as mamães aí de plantão, para as tias, para as professoras. Imagina uma professora que mesmo que ela não, que ela, aos poucos ela vai identificando algo desse tipo. Aí ela separa isso, e aí ela pega aquele grupo, não, esse grupo aqui vai fazer um trabalho assim, esse grupo aqui vai ter que fazer um trabalho de bondade, esse grupo vai ter que fazer um trabalho de seguir certinho a agenda, esse grupo vai ter que fazer né? E depois misturar também, explicar que cada um é de um jeito. Isso é fenomenal. Que bom que gostaram. Fico feliz que vocês tenham gostado. Vamos deixar disponível na plataforma, tá? Muito obrigada e deixem os comentários quem assistir a gravação.